E aí? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nino Nerana, aquele momento que a gente senta com o Todd pra conversar de espiritualidade, espiritualismo, ocultismo, magia, todas essas coisas. Tem um movimento Smith malucão aí, 100% são, sem corte, sem porra nenhuma, e hoje molhado, né? Porque deu uma chuvarada aí ao longo da noite. Na verdade não foi uma chuva forte, mas foi uma chuva longa e lá, na verdade de manhãzinha, né? Eu fui dormir hoje, acho que umas 3h30, 4. Não tava chovendo ainda, mas quando eu acordei tava tudo molhado, então deve ter chovido. Mas e aí, garopaba, como é que vocês estão aí? Quero deixar meu abraço de começo para todos que me parabenizaram pela marca de 20 mil inscritos. Mas na verdade, isso também é trabalho de vocês, então também parabéns para vocês por fazer essa família crescer como cresceu, né? 20 mil inscritos não é para qualquer um. E aliás, eu tenho uma outra coisa que me deixa muito mais feliz. Porque eu tenho 20 mil inscritos, né? Que são pessoas que entram no canal e se inscrevem. Mas eu tenho uma taxa de engajamento bastante satisfatória. Eu tava vendo uns canais de ocultismo, aí tem um canal de magia bem grande aí, que já passou os 120 mil inscritos. E eu comparei a frequência de pessoas que assistem. Então, com 120 mil inscritos, esse canal tem em média, tem vídeos, na verdade, com 1.400, 1.500 visualizações em 2 semanas, né? Eu tenho vídeos com 1.500, 2.000 visualizações em 1 semana. Então, isso mostra que com 20 mil inscritos eu tenho um número de engajamentos. Vocês são muito engajados no meu canal. E cara, isso é muito foda, velho. Isso é muito foda. Muito obrigado por vocês serem assim. Aliás, vocês são muito engajados no meu canal. E é aquilo que eu sempre falo, né? São inscritos de qualidade. Não são qualquer coisa que vem aqui. Claro que sempre tem um ou outro que foge da regra. Principalmente aqueles... Deixa eu só colocar no modo avião aqui. Pronto, senão vão me ligar. Principalmente aqueles que vêm uma vez, etc e tal, né? Vêm e ficam bravos, os haters de costume, né? Mas pra vocês que estão aqui comigo, mano, é muito foda. Vocês são foda de verdade, assim. Não tem nem palavras pra vocês. Beleza? Ontem foi gira na casa da avó Maria Rosa. Quero deixar meu abraço aqui também ao casal que foi visitar lá a gente. Desculpa, eu não lembro o nome de vocês. Eu sou péssimo com nomes. Eu não lembro o nome de ninguém, na verdade. Se eu não colocar apelido nas pessoas, eu não lembro o nome das pessoas. Tem aluno meu que tá comigo há 1 ano e eu não sei o nome deles ainda. Tá, mas abraço a vocês. Desculpa não ter dado mais atenção pra vocês ontem, mas é que... antes da gira não dá pra conversar mesmo, tá? Tem muita coisa. Vocês me pegaram no momento que eu tinha acabado de fazer os ritos de abertura. Os ritos não, os ritos de abertura, né? Que geralmente chama de firmeza de esquerda, firmeza de direita, essas coisas todas. E desci pra dar uma fumada, pra dar uma relaxada energética, porque eu tava esgotado. E foi a hora que vocês me pegaram. Depois eu subi e tive que fazer minhas coisas lá. E aí não dá tempo de dar atenção, desculpa. Mas abraço pra vocês, beleza? Então chega de entre-meios aí. Vamos pras perguntinhas de vocês. Aliás, só mais uma enroladinha. Que na verdade não é uma enrolada, né? Me colocaram O YouTube tem um sistema de mensagens inbox, fora as mensagens que vocês deixam de comentário, tá? Eu não vou revelar o nome e nem o texto inteiro, porque provavelmente a pessoa me mandou por aí, porque ela não queria, né? Mas só pra ela ver que eu li. Ela tava falando que ela acompanha o canal há algum tempo já, e ela tava feliz por ver que o canal tava... Por ver que, na verdade, que eu tava conseguindo fazer aquilo que eu me proponho a fazer, que é fazer as pessoas questionarem, pensarem, etc e tal. Porque ele notou que os questionamentos que vêm para os vlogs diários têm mudado, têm ficado cada vez mais complexos, cada vez mais profundos. E ele me mandou os parabéns e eu tô repassando esses parabéns para vocês, porque afinal de contas quem manda
Os comentários são vocês, né? Agora sim, vamos lá. Nino, vou colocar o que acredito e, por favor, comente se é possível dentro da forma de pensar hermetista. Acredito em Deus, mas não como forma superpoderosa e com características humanas como forma humana, ira, ego. Acredito que assim como o que está em cima é como o que está embaixo, logo, se posso ser um indivíduo consciente, pode haver algo maior que espelhe a nossa consciência. Que o que espelha não é a forma que esta essência toma, mas a própria essência. Nesta linha, para o hermetismo, é possível crer que Deus é a consciência, ou nous, conjunta dos espíritos, e o fluxo e refluxo seriam fluxos e refluxos individuais, sendo ele apenas o resultante dessas forças? Esta crença eu possuí antes de conhecer os axiomas herméticos. Temo estar usando para justificar minhas ideias. Não sou uma das pessoas que viajam a vibração para tirar considerações próprias. I need somebody help. Brother, ó moça. Até onde eu consigo compreender, eu posso estar errado também, tá? O extrapolar da consciência do homem encarnado é a própria consciência do espírito. É o próprio espírito consciente, tá? Claro que a gente pode... Que é assim, ó. A gente pode fazer uma cadeia de extrapolação e aí a gente pode começar a tentar pegar a percepção humana das coisas, a compreensão que nós temos de certas coisas e o nome que nós damos para isso. Como assim? Digamos que você está na escola. Você tem um professor, né? Então, o professor, ele é um extrapolar do aluno. Vê se vocês entendem minha piração, tá? Como assim? O aluno, ele tem uma cadência de conhecimentos, né? Um guarda-chuva ali, um arcabouço teórico, que o professor tem mais, em teoria. Então, o professor é um segundo passo do aluno. Isso também acontece com os espíritos. Então, temos nós aqui com todo o nosso arcabouço de conhecimento, todo o nosso arcabouço ético, moral, essas coisas todas. Os espíritos têm um pouco a mais. Só que esses guias também são guiados. E essa cadeia, ela acontece em sucessão. Por que eu estou falando isso? Porque em dado momento, um espírito desse vai estar tão afastado da gente, com uma cadência de conhecimento tão maior, que talvez esse cara a gente consiga identificar como sendo Deus. Os espíritas vão chamar isso de regente planetário. Entendeu? Mas se a gente pegar a definição de Deus, que é um ser onipotente, onipresente, onisciente, não é esse cara. Ele não é onipotente, onipresente, onisciente. Ele ainda tem limitações de conhecimento, limitações de visão, limitações de poder, né? Então, o que você falou aqui, pelo que eu entendi, dá pra gente pegar com essa extrapolação, mas isso ainda não é Deus. Entendeu? Porque é que aí a gente tem duas ideias que se colidem e que a gente precisa ter definições muito claras delas pra gente conseguir colidi-las de forma satisfatória. Então, o que eu estou pegando por Deus não é uma visão judaico-cristã, não é uma visão hinduísta, não é uma visão budista. É o que, na verdade, todas essas visões têm em comum, que é o caráter onipotente, onipresente, onisciente. Se o cara não é onipotente, onipresente, se a coisa não é onipotente, onipresente, onisciente, então ela não é Deus. Tá? Eu estou pegando essas características para definir Deus. Porque é a característica que eu compreendi como cerne da questão Deus. Entendeu? Então, se você chamar Deus de qualquer outra coisa, falar, Nino, mas você não acha que Deus pode existir e o Deus é o café da sua caneca? Então você já foge do primeiro princípio, que é a primeira definição, e aí toda definição outra vai estar errada, entendeu? Então o que você tem que fazer? Primeiro, quando eu falo que eu não acredito em Deus, eu estou partindo do pressuposto dessa definição. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E eu acho que eu até falei disso no vídeo do hermetismo, das 7 leis herméticas, que está aqui. Entendeu?
Mesmo se ele for a soma da consciência de todos os espíritos, ele ainda não é onipotente, onipresente, onisciente, então não é Deus. Beleza? Oi, Nino, adoro o seu canal, porque acho você muito verdadeiro em todas as respostas e opiniões. Muito obrigado, pessoa. Faço o que eu posso. Gostaria de saber o que você acha das orgonites ou orgonites e caixas orgônicas. Obrigado. Moça, eu já falei sobre isso num vídeo aqui no vlog diário. Pra quem não sabe, orgonite, pelo que eu entendi, tá? Pelo que eu entendo, na verdade. Eu não sei se existem outras definições de orgonite, tá? Eu não sei se tem uma cadência de orgonites, uma hierarquia orgoníctica, não sei, tá? Orgonite, pelo que eu entendi, é um objeto que mistura cristal, metal e uma outra coisa que eu não lembro agora, tá? É como se um cara pegasse várias mitologias esotéricas e fundisse numa só, num objeto que possa vender, né? E uma caixa orgânica, aparentemente é uma caixa feita com orgonites, né? Eu posso estar errado, mas a caixa orgânica eu não sei o que é mesmo, tá? A orgonite eu pesquisei para fazer outro vídeo, depois nunca mais entrei em contato. Eu acho o seguinte, ó, minerais em geral, eles têm uma vibração que é própria deles, tá? Ou seja, o ferro tem uma vibração deles, na verdade tudo tem uma vibração deles, né? Mas minerais em geral, eles mantêm a mesma vibração o tempo inteiro, eles não têm cadência de vibração como tem em vegetal. É complicado a gente trabalhar com vegetais, fazer amuletos, por exemplo, de vegetais, porque eles têm uma fluência energética que muda o tempo inteiro, né? Porque depende da umidade, depende da pressão do ar, depende do calor, depende de uma série de coisas, vai mudando como a gente muda. O mineral já não, o mineral mantém, tá? Então a orgonite pode ter alguma usabilidade. O problema é que a gente ainda não consegue afirmar que um determinado mineral vibra de uma determinada forma nesse quesito que a gente está falando. A gente tem como medir a vibração de minerais a partir da eletricidade, de uma outra energia que a gente joga lá. Então, por exemplo, o quartzo é um mineral que ele vibra numa frequência tão regular que a gente conta o tempo a partir dele. A gente bombardeia o quartzo lá com uma determinada carga elétrica, ele vai vibrar em resposta e a gente consegue mensurar essa vibração. Agora, para a energia que a gente está lidando, que não é a energia elétrica, aí essa vibração fica um pouco mais difícil de medir. E aí que é o problema. Porque eu não consigo falar para você que um quartzo vai vibrar tantos hertz lá, tantos megahertz, tantos gigahertz, e isso vai provocar em você uma tal definição, porque a gente não tem pesquisa a respeito disso. A gente não tem nada que consiga comprovar isso. Filho da puta de caminhão de gás. Até que está baixinho, né? E isso para todos os usos de mineral, tá? Então, guias, colar de conta de umbanda, que é feito de cristal ou de metal, tratamento com cristais, essas coisas todas eu não tenho como falar nem que sim, nem que não. Mas eu prefiro não, porque a possibilidade de merda é muito grande. Imagina assim, você tem que chegar na vibração de 60 Hz e aí você vai usar um cristal qualquer. O cristal que vibra 60 Hz deve ser um só, né? Ou um número pequeno de cristais dentro da gigantesca numeração de cristais que a gente tem. Então a probabilidade da gente errar é muito maior do que a gente acertar. Então eu prefiro não. Mas cada um, né? E um detalhe, eu tô falando para aplicações específicas, tá? Se você pega um cristalzinho, Nino, eu quero usar um cristal para energizar minha casa, que é tipo um propósito hiper genérico, tá, põe lá, não vai fazer mal nenhum. Agora, para um tratamento específico, eu percebi que essa pessoa tem uma baixa fluência da energia relacionada ao elemento fogo, no chakra relacionado ao cardíaco, né? Então aí não dá, aí você vai fazer merda, tá? Alguém pode me dizer se sigilo pode ser aplicado no corpo por um ferro moldado bem quente para cicatrizar? Pode. Cada um.
Nino, qual a sua opinião sobre terapias holísticas e por que dessa opinião? Cara, o termo terapias holísticas é bem abrangente para eu falar assim, tá? Porque dentro de terapias holísticas vai entrar, por exemplo, o Reiki, e eu acho que o Reiki é bem legal. Vai entrar o Jorei, eu acho que o Jorei tem seus fundamentos bem legais. Você vai colocar isso no mesmo time de homeopatia, que eu acho uma completa idiotice. Eu acho que quem usa homeopatia, me desculpa se é quem aqui usa, gente, mas eu acho que quem usa homeopatia infantil num ponto assim, infantil mesmo, de criança, mas num ponto assim, 2 anos de idade, sabe? Porque a homeopatia ela não se sustenta nas suas bases, né? Então eu acho a pergunta muito genérica. Se você quiser falar pra mim qual terapia holística que você tá falando, eu posso abordar, tá? A acupuntura, eu acho que tem umas questões promissoras. A ciência já está atrás, então ela descobriu algumas coisas bem interessantes. Que, por exemplo, a acupuntura tem algumas funcionalidades aparentemente, mas não são as agulhas, né? Então você pode usar qualquer outra coisa. Deve ser provavelmente a proximidade da mão do aplicador da acupuntura que faz o negócio funcionar e não a agulha em si. A agulha faz alguma coisa no corpo funcionar, mas não tem nada a ver com aquilo que está sendo feito. Enfim. Então eu vou pedir para você dar uma especificada. Eu podia ter colocado isso no comentário direto, né? Nino, qual a sua opinião sobre cartomancia? Verdade ou mentira? Se você tiver opinião sobre dom ou estudo. Eu acho todos os tipos de mancias completas idiotices. Todos, inclusive búzios. Cartomancia, rabidomancia, aquela da palma da mão, borra de café, tudo isso eu acho completo idiotice. Eu não acho nem dom, cara. Eu acho que você tem dom pra pilantragem se você faz isso. Desculpa. E desculpa o tiozinho mal educado que tá me xingando aqui porque eu falei que tarô era uma bobagem. Mas é uma bobagem mesmo e você só é um idiota. Qual o objetivo do ritual menor do hexagrama? Cara, nunca ouvi falar de ritual menor do hexagrama. Eu já ouvi falar do ritual menor do pentagrama. Essa eu preciso dar uma olhada. E eu coloquei sua pergunta aqui antes de dar uma olhada justamente porque eu achei que fosse o ritual menor do pentagrama. Do hexagrama eu confesso que eu nunca vi. O que é povo das sombras? Quando tinha 19 anos, quando vi uma figura negra de mais ou menos 2 metros de altura, mais escuro que um quarto, totalmente escuro, no pé da minha cama por volta das 3 da manhã. Ele estava vestido com um sobretudo e cartola, olhando para mim, mas com uma expressão neutra, como se só tivesse... Como que você conseguiu ver isso tudo se o cara era negro, era mais negro do que o escuro do quarto? Mais escuro que o quarto, totalmente escuro. Como que você conseguiu ver essas feições todas, esses detalhes todos, cara? Levei um grande... Ele podia estar de costas. Levei um grande susto. Mesmo tendo ficado paralisado com aquilo por um instante, me levantei e dei um soco no ar pensando que fosse um ladrão. Para minha surpresa, a fumaça negra que formava aquilo se tornou uma fumaça marrom e aquele ser começou a se dissipar lentamente. Depois de uns 4 segundos não conseguia vê-lo mais. A fumaça que formava aquilo não parecia fumaça de cigarro. Ela era mais consistente e densa e se movia muito devagar. Nunca ninguém deu uma explicação decente para o que seria isso que vi. Grande abraço, peço desculpa pelo texto longo. Tudo bom pra você. Cara, você viu que tem umas incongruências aqui, né? Eu não tô duvidando do que você tá falando, tá? Mas se o bagulho... Eu não sei o quão escuro o quarto estava também, né? Mas você tá falando que ele era mais escuro que o quarto que estava totalmente escuro. Então como é que a partir daí você conseguiu ver as feições dele? Uma expressão neutra? Como é que você conseguiu ver que ele estava de sobretudo? Entretanto, vou te explicar um negócio. Eu não estou duvidando de você, novamente, tá? Vai ser a última de hoje. Mas eu vou te explicar uma coisa que é legal você levar em conta, tá? Os nossos olhos, eles não são
Aliás, nós, quanto seres humanos, né, nós não somos maquinário muito preciso de captação e interpretação de dados, tá? Aliás, nós somos muito falíveis nisso. Por isso que a gente usa computadores na ciência, por exemplo, porque a gente pode errar uma conta simplesmente porque a gente acordou de mau humor, tá? Nós não somos máquinas muito boas de captação e interpretação de dados. Nós não vemos coisas muito claras, nem muito escuras, nem muito rápidas, nem muito lentas, nem muito grandes, nem muito pequenas. Pra vocês terem uma ideia, cachorros enxergam melhor do que nós no escuro. Gatos, melhor ainda. Morcegos ouvem muito melhor do que nós. Águias veem muito melhor do que nós. Cachorros sentem cheiro muito melhor do que nós. Nós somos um maquinário muito ruim de captação de informação, ok? Levando isso em conta, como é que funciona a nossa visão? Os nossos olhos têm receptores de informação de luz. Aliás, é assim que os cientistas conseguem saber que cor que um gato vê, por exemplo, né? Porque a gente tem... Os nossos olhos, eles têm tipo uns negocinhos, assim, uns pininhos, assim. E esses pininhos, cada pininho capta um sistema de cor, tá? Esse sistema de cor, ele é levado ao nosso cérebro. O cérebro realiza uma série de cálculos e aí a gente tem a visão, tá? E isso é tão legal que, assim, o centro dos nossos olhos é cego, né? A gente não vê. O meio dos nossos olhos é uma área preta, que é onde está o feixe muscular, o feixe de... acho que é músculo, de nervo, o feixe de nervos ópticos, que vão levar essas informações até o cérebro. Então, nos dois olhos, o centro do globo ocular é cego. Como que a gente não vê essas manchas pretas? O nosso cérebro calcula aproximadamente, a partir do nosso conhecimento pré-estabelecido, e também, né, quando a gente tem os dois olhos bons, ele faz cálculo a partir da diferença dos dois olhos, e aí nos dá uma imagem só. Acontece que esse cálculo às vezes falha. Tem um vídeo do Iberê Tenório, que é do Manual do Mundo, eu vou ver se eu coloco aqui na descrição, que ele faz uma brincadeira com essa falha, ele faz a cabeça dele desaparecer. A partir de um defeito do nosso olho. O que eu estou querendo te dizer com isso? Se a condição de luz era ruim, como você falou que o quarto estava totalmente escuro, o seu olho pode ter feito cálculos, aliás, o seu cérebro pode ter feito cálculos aproximados que te deu a impressão de ter uma pessoa ali, tá? Eu ia falar outra coisa, acabei esquecendo. Principalmente porque o nosso cérebro processa algumas coisas de forma tendenciosa. Ele é levado a reconhecer, por exemplo, rostos e formas familiares muito mais rapidamente do que qualquer outra coisa. É por isso que a gente fica... É a tal da pareidolia, né? É por isso que a gente fica vendo o rosto em tudo que é lado, sabe? A gente vê uma cadeira desenhada de um jeito diferente ali e vê um rosto. É porque o nosso cérebro, ele é levado a processar aquela informação de uma forma que seja familiar a nós. E nós dependemos muito do reconhecimento facial, desde os primórdios da humanidade. Então a gente acostuma a ver rosto em tudo. Ver figuras humanas ou figuras próximas a nós é muito mais plausível do que ver qualquer outra coisa. Então, dependendo da condição de luz que você está vendo, pode ser que seja só uma forma do seu cérebro interpretar alguma coisa que ele viu ali nessa diferença pouca de luz e não reconheceu, tá? Novamente, não estou duvidando do fato de você ter visto alguma coisa. Só estou te dando uma outra explicação que tem mais a ver com o tio Nino, tá? Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Porque final de semana é final de semana. Aliás, eu tô com vontade de fazer um churrasco. Acho que eu vou fazer um churrasco. Dedes, vamos fazer um churrasco? Amanhã?
É, vamos. A gente compra umas carnes e põe passar. Eu vou lá combinar. Beleza, bye, gente. Tchau.